Forte abraço a você que me acompanha aqui no Juninho Fonseca de Olho Lance, a melhor análise do jogo e no Passando a Limpo, o podcast que nos finais ou no início das semanas nós trazemos assuntos que iriam acontecer, que aconteceram e que irão acontecer. No caso hoje, nós vamos tratar do que aconteceu no fim de semana na Série B. Mudanças de posição? Não, mas um caminho para a segurança, para os times que brigam ali na área de classificação. Na Série A, apenas um jogo. Na Série C, o acesso estabelecido de mais três, porque o Mirassol estava na dúvida. Mas nós já temos os 4 clubes que conquistaram o acesso para, no meu entendimento, a série interessante que tem no futebol brasileiro, que é a Série B de bola. Temos gente nova. Tem paulista pra caramba na Série B. Teremos paulista na Série B o ano que vem, com o acesso de 2 parceiros nossos. Vamos falar rapidamente do jogo do São Paulo, rapidamente do jogo que falta da Série B, rapidamente um pouquinho da seleção, uma projeção da Série A do que irá acontecer, enfim, uma semana muito legal, porque nessa semana, amanhã, para ser mais preciso, nós também transmitiremos mais uma vez o jogo da seleção brasileira, desta vez frente à Tunísia, outro país francês, ou africano, porque lá fala francês, né? Tá. Então é isso. Comigo, Thiago Coutinho, meu parceiro de todos os dias, todas as horas. E aí, Thiago, fim de semana bom? Um grande abraço, viu? Opa, Juninho, bom dia para o Vinícius, para quem está acompanhando a gente. Como você disse, uma semana recheadíssima, né? Tem a transmissão do Jogo do Brasil amanhã, a gente tem a volta do Brasileirão também, aí com os times jogando, já teve o jogo do São Paulo, né? Mas com os times todos jogando. No final de semana tem Sul-Americana também, né? Então uma rodada, uma semana recheada com muita coisa para a gente estar falando, tem os destaques da Série B, da Série C também os acessos, a gente vai dar uma pequena projeção da final também, sem dúvida nenhuma. Então bora para mais uma, Juninho. E legal. E eu queria, Thiago, mandar um abraço para o Vinícius Falquete, que está toda semana aí na luta, tá com a gente aí. Thiago, me dá uma passadinha rápida dos prós e dos contras da vitória do Brasil, aquele 3-0 que nós fizemos lá. Me parece que o Neymar mostrou que está numa boa, Vini Júnior, Casimiro, quem mais? O Militão na direita, o Marquinhos, não é? Esses foram os destaques, mas o Brasil foi bem tranquilo ou o amistoso ele serviu em parte para o Tite definindo seus 26 convocados? Me fala um pouquinho. O jogo se desenhou no primeiro tempo, né? O segundo tempo não aconteceu praticamente nada porque o Brasil tirou o pé, desacelerou o ritmo também, né? Tem toda aquela preocupação que a gente fala com lesão, esse tipo de coisa, e os jogadores, a maioria ali jogando Champions League, né? Tem os que atuam aqui no Brasil também, então ninguém quer ficar de fora de nada, então até por isso tem essa diminuição de ritmo, né? Mas enfim, eu acho que o primeiro tempo foi excelente, eu acho que o principal ponto positivo é que o Tite tem 2 esquemas, né, para definir o que ele vai usar na Copa. Esse com o Paquetá de segundo volante e o Vinícius Júnior pela ponta esquerda, ou o que ele vai utilizar amanhã, que ele já disse que vai voltar com, não sei se foi ele que disse ou não, mas já saiu a notícia de que ele vai voltar com um esquema que ele usou nas eliminatórias, com o Fred no segundo volante, o Paquetá mais aberto. Enfim, aí certamente gerou aquela famosa dor de cabeça positiva para o treinador, mas eu acho que, num geral, a atuação foi muito positiva da seleção, Júnior. Eu queria te perguntar outra coisa especificamente sobre a participação do Lucas Paquetá ali fazendo a triangulação pelo lado direito, junto com o Militão e junto com o Rafinha, foram os 3 que articularam essa triangulação, que eu acho uma coisa super interessante. Desde quando eu fui treinador na minha vida, que fui jogador, eu gostava disso, porque na verdade o jogo de futebol é quase que um mini futsal, porque tudo que no futebol é jogado praticamente é 3 contra 3. Então o Paquetá do lado direito, o Thiago, e o Neymar do lado esquerdo. Neymar, Alex Telles e o Vinícius Júnior. Isso aí te convenceu que o Brasil, se precisar entrar ofensivamente, é esse modelo a ser usado? Para mim a formação tem que ser com o Vinícius Júnior pela ponta e o Paquetá de segundo volante, porque o Paquetá fazia isso no Flamengo, né, fez isso muito bem, inclusive fazendo gol em final de Copa do Brasil, por exemplo, tem uma presença de área muito forte também,
Tem esse negócio de que ele joga mais pelo meio, cai pela direita, o Neymar joga mais pelo meio, cai pela esquerda. Eles se aproximam também, né? Então sempre chegando de trás. No caso, por trás ali, o Richarlison, um cara mais adiantado. Mas eu acho que tem que ser porque o Vini Júnior na fase que ele tá, eu não consigo é, deixar um cara desse no banco, né? Eu acho que considerando todos os pontas do futebol mundial, se considerar o que o Mbappé hoje joga mais centralizado no Paris Saint-Germain, o Vinícius Júnior é o principal ponto do futebol mundial. Na última temporada, os números de participação em gols dele, gol na final da Champions League, por exemplo. Eu acho que um cara que, ainda mais um jogo onde o Brasil vai enfrentar muitas barreiras, as seleções mais fechadas, dando pouco espaço, tem um cara com a criatividade do Vini, com a personalidade 1 contra 1 que ele tem, que ele não tem medo de ir pra cima de ninguém, eu acho que pode ser um diferencial, sim. Ainda mais com o Paquetá, quando ele joga aberto, já movimenta muito, mas chegando por trás é mais um elemento de surpresa para o Brasil. Eu acho que o Casemiro ali dá conta do recado, e como eu já disse para você, que devem ser Danilo e Alexandre os laterais, eles não sobem tanto, então não tem tanto essa preocupação de defender com pouca gente. Então eu acho que a formação com o Paquetá no meio campo e o Vinícius Júnior aberto faz mais sentido na minha visão do que a outra formação, Júnior. Bom, você, para finalizar, sempre tem pergunta, né? Se eu não sou o melhor comentarista, eu vou te fazer do melhor comentarista, porque é pergunta interessante. Você falou Casemiro, você falou Neymar. Ó os dois aqui, ó. Os dois tomaram amarelo por reclamações, não de jogo. Rapaz, Thiago, eu fico preocupado com os dois, seguramente. O que você me fala desses dois com relação à disciplina? A minha preocupação é um pouco mais com o Casemiro, eu acho, porque o Neymar não vai tomar cartão por falta que ele cometer, né? É muito raro, porque ele não é um cara de tanto combate. O Neymar vai ser mais caso ele se estresse, porque a cabeça certamente tem uma preparação específica para ele antes da Copa disso. Vai ter essa conversa com o Tite, com o pessoal da comissão técnica, enfim, porque é um time que se perder o Neymar por conta de suspensão, não tem cabimento, né? O Casemiro tem mais chance por conta da posição, né? Vai ter hora que não vai ter como, talvez ele tenha que fazer uma falta e aí não dá nem para criticar. Uma coisa é criticar quando se ele der uma entrada desnecessária ou alguma coisa do tipo, assim como foi contra o México em 2018. Agora, uma falta onde ele tenha que fazer a jogada, tomar o cartão aí faz parte da posição dele, né? Esse ano a gente está bem servido com o Fabinho. Eu sempre gostei do Fernandinho no Manchester City, na seleção ele nunca rendeu nem perto, então o substituto hoje do Casemiro é muito mais preparado do que o Fernandinho na seleção, que é o Fabinho. A gente também estaria em boas mãos, só que a gente perde com o Casemiro, não por conta do Fabinho, por conta do Casemiro, que há anos é o melhor da posição, né, no mundo. Então, eu acho que tem que ter a preparação psicológica com o Neymar, que eu acho que na Copa não vai ser tão, ele não vai se esquentar tanto assim, porque no amistoso o juiz tenta controlar um pouco mais o jogo. Na Copa, é Copa do Mundo, todo mundo olhando, certamente se tiver um rodízio de falta, o juiz vai dar cartão, o juiz vai ser mais rígido, mais rigoroso na Copa do que no amistoso, mas eu acho que tem sim que ter essa preparação, porque apesar dele ter amadurecido muito como atleta, também se sofrer 10 faltas no jogo, sofrer falta atrás de falta, ninguém consegue ficar no seu estado pleno, mas tem que ter esse controle. Claro, ele pode estressar, se irritar, mas ele tem que ter o controle, porque o cartão não prejudica ele, prejudica o time, né? Claro que prejudica ele também, mas o principal é o coletivo, então tem que ficar esperto nesse quesito sim, Juninho. Nós falamos, agora é para finalizar, nós falamos durante a transmissão que às vezes um jogo amistoso ele é feito para tirar jogador. Algum jogador se tirou dos que entraram, principalmente no segundo tempo, ou tá todo mundo nos 26? Para finalizar. Olha, eu acho que eu vi muita gente falando do Matheus Cunha, que é um cara que ainda não rendeu na seleção o que era esperado dele. Ele foi muito bem na seleção olímpica, fez gol na final das Olimpíadas, por exemplo, que sempre rendeu quando jogou no Leipzig, aí ele foi para o Hertha Berlim, agora ele joga no Atlético de Madrid. E como eu disse, os atacantes que jogam no Atlético de Madrid são prejudicados, entre aspas, pelo esquema do Simeone, né? Então, e mesmo assim ele consegue render muito bem, porque ele faz algumas funções. Ele pode fazer a função de um cara que vai levar a bola até o finalizador, de um falso 9, de um cara que chega por trás, mas ele realmente entrou um pouco fora do ritmo. Ele teve uma lesão onde muita gente achou que ele pudesse ficar fora da temporada e, consequentemente, fora da Copa. Se recuperou bem. Aí a questão de ritmo de jogo, eu acho que o Tite tem a confiança nele. Não sei se ele vai jogar nesse próximo jogo, não tenho a menor ideia do que o Tite vai fazer, mas eu não acho que descartou a possibilidade dele para a Copa, não. Eu acho que tem gente que se garantiu, que ainda tinha um pouco de dúvida,
mas eu acho que ninguém foi descartado não, Juninho. Boa, então, muito obrigado pelos seus ótimos comentários. Eu sempre trago, pessoal, vocês que nos acompanham aqui no Juninho Fonseca de Olho no Lance, o nosso Passando a Limpo, não é, do podcast, eu sempre trago a opinião do Thiago, porque ele conhece muitos jogadores brasileiros que estão na Europa, e sem dúvida eu tenho uma capacidade de fazer comentários, mas daquilo que eu vi ali no jogo. E o Thiago completa o nosso comentário, porque ele traz muitas informações do time que o atleta joga. Então foi muito legal, a gente deu uma passada. Passamos a limpo a Copa, amistoso da seleção brasileira e vamos mandar para a Série do Brasileiro. Só que hoje nós vamos mandar numa ordem normal, olha lá. Vamos começar com a Série A. E aí, Thiago, o que você me conta? Ô, rapaz, peraí. Tá escrito 4-0 ali. Ô, peraí, é jogo de futebol? É salão? Que negócio é esse aí, Thiago? Falando desse jogo de São Paulo, uma vitória importante, pensando na Sul-Americana, no Brasileiro também, é claro, para se distanciar o mais rápido possível dessa zona de desconforto, de dúvidas, né, que gera do São Paulo no Brasileirão. Muitas dúvidas em cima do time lá do Morumbi, mas vitória importantíssima, vitória merecida. O Patrick comprovando que quando ele está bem fisicamente, ele é titular absoluto, é incontestável isso, ajuda completamente todas as funções que lhe cabem dentro do campo. Então acho que vitória importantíssima para o São Paulo, merecida, e que faz o São Paulo dar uma respirada. O Avaí é muito forte na ressacada, mas deixa muito a desejar fora de casa, por isso que está na situação onde se encontra, Júnior. Eu pedi para o Vinícius colocar a parte rapidamente a classificação, só para a gente ver o São Paulo, olha lá, ó. São Paulo veio para a linha 1, 37, bonitinho. E o Avaí na linha 2, olha lá, só para a gente ver. Olha lá, hein? Ô, Thiago, o São Paulo pode ser ultrapassado ali, hein? Porque Botafogo, Santos e Bragantino com 34, mas o São Paulo consolidou mesmo que ele está fora da briga de rebaixamento, é isso? Como a gente imaginava, o São Paulo estava ali, mas dificilmente ia acabar brigando, porque é muito mais forte que os times que estão lá embaixo. E o São Paulo, o caminho mais fácil para uma Libertadores é vencendo a Sula, né? Falta só um jogo, é favorito, é mais time, vai ter praticamente o estádio inteiro para si, que o Del Valle abriu mão de não sei quantos mil ingressos, né? Não sei exatamente o porquê. Então é mais fácil chegar por lá, mas estando pontuando no Brasileiro é sempre um caminho bom até para confiança, esse tipo de coisa, Júnior. Essa vitória ajuda o lá, né? O jogo vai ser em Córdoba. Só falar para você ver o tanto que eu entendo de futebol. Tal. Esse campo aí que chama Mário Kempes, você sabe quem é Mário Kempes, né? Artilheiro da Copa de 78, filhão. Então, São Paulo favorito e o Del Valle que vem com suco amargo aí, mas é São Paulo favoritismo. O São Paulo é favorito, é mais time, mais tradição, e o fato de com o estádio meio a meio já seria favorito, né? Com o fato de ter a torcida toda para si, certamente faz muita diferença. Então o São Paulo é favorito, mas claro, é uma final, o Del Valle é longe de ser um time bobo, longe de ser um time ruim, muito pelo contrário. Mas não entrando de salto alto, eu vejo como improvável o São Paulo não sair campeão. Pelo menos levar o jogo para a prorrogação, para os pênaltis. Acho difícil o São Paulo ser batido nos 90 minutos jogando com seriedade, Júnior. Muito bom. Nós já começamos a falar do jogo da rodada da 28ª rodada da Série A. O Thiago já trouxe o pitaco dele desta boa vitória do São Paulo. Destaque para o Patrick, realmente participou bem, fez um gol muito interessante. São Paulo vivendo um momento especificamente, talvez um grande momento do São Paulo neste ano, que é às vésperas de mais uma decisão internacional que o São Paulo entra como favoritismo. Agora, Thiago, vamos falar mais um pouquinho da 28ª, mas você vai nos pitacos. Santos e Atlético Paranaense na terça-feira. É amanhã. Opa! Esse jogo aí, Thiago. Esse jogo o Santos tem que ganhar, amigão, ou não? Eu vou ser o mais direto e simples em todos os jogos para a gente andar bem. O Santos tem uma obrigação interna de vencer esse jogo, né? Jogando em casa, precisando pontuar, ainda sonhando em chegar em se garantir em competição, sonhando em subir. O Atlético é um time encardido, é um time que está na final da Libertadores, mas até lá tem que focar no brasileiro, não adianta ficar só poupando, não. Então vai ser um jogo difícil, mas eu vejo o jogo assim com cara de empate ou pro lado do time mandante, pro lado do Santos, pelo fato de jogar na Vila Belmiro e pela necessidade da vitória ser maior do que a do Furacão. Isso. Na quarta-feira, Fluminense e Juventude. Os números mostram que o percentual de aproveitamento do Fluminense é bárbaro. E será que o Juventude pode fazer uma surpresinha lá na quarta-feira à noite, Maracanã, Thiago?
Muito improvável, né? Só resta o brasileiro para o Fluminense. O Fluminense tem que se garantir na Libertadores de maneira direta, pelo tudo que fez, vai ficar como um gosto estranho caso não consiga a classificação direta. Não sentiu tanto a eliminação pro Corinthians, né? Venceu o Fla-Flu, mas não tem o mesmo rendimento. Se tivesse aquele rendimento de um mês e meio atrás, eu apostaria numa goleada assim fácil com o Fluminense, né? Mas certamente o Fluminense é favorito para vencer o jogo e sem sofrer muito, Juninho. E o Corinthians contra o Atlético Mineiro, Neoquímica Arena. O Corinthians é um jogo que a gente podia assistir. Íamos chegar lá, sentar no setor oeste, eu acho. E ver o Corinthians ganhar. Ou o Corinthians está muitíssimo preocupado com o jogo da final do Brasileiro, da Copa do Brasil, Thiago? Só corrigindo, é o Atlético Goianiense que o Corinthians enfrenta, que o Opa, Corinthians desculpa. começou a arrancada na Copa do Brasil, revertendo o placar contra o Atlético Goianiense. O Corinthians é muito favorito, eu vi falas do VP onde ele diz que o pensamento é na final, onde ele vai preservar jogadores e tem que fazer isso mesmo. Não acho que ele tem que ficar poupando assim como eu falei do Atlético. Mas preservar é diferente de, eu vou com reserva só porque vai ter a final. Tem a questão física do Renato Augusto, tem a questão física do Yuri Alberto, do Roger Guedes, estão jogando todos os jogos quase inteiros, né? Tem toda essa questão física que envolve, tem o Fábio Santos, que também não é mais que já é um veterano, então tem que ter essa preservação também. Mas jogando em casa, com a torcida, certamente vai ter um público bom, mais uma vez lá na Arena. O Corinthians é muito favorito para vencer, talvez voltar ali para o G4, continuar na cola e afundar o Atlético cada vez mais, Juninho. É a mesma coisa que você diria para o Flamengo, que também joga na quarta-feira, mas lá em Fortaleza, um Fortaleza que vive bem pertinho do rebaixamento. O que você falou do Corinthians serve para o Flamengo? O Flamengo tem o melhor time reserva do Brasil, já vem poupando algumas rodadas, né, por conta de Libertadores, Libertadores não, né, de Copa do Brasil principalmente, que foi mais recente, mas Fortaleza, apesar de ainda tá ali mais perto da zona de abaixamento do que lá de cima, evoluiu demais no segundo turno, é um dos melhores do segundo turno. Eu vejo um jogo dificílimo para o Flamengo. Eu acho que o Flamengo, se for titular, é favorito para vencer o jogo. Se não for, eu acho que está um pouco mais com uma cara de empate. Mas não me surpreenderia uma vitória do Fortaleza também por jogar em casa, por ter evoluído e também porque, querendo ou não, o Flamengo, assim como eu disse dos jogadores da seleção que pensam na Copa do Mundo, é inevitável você estar num brasileiro onde já está praticamente definido para o Palmeiras, é inevitável você não pensar, e o Flamengo ainda tem duas decisões, né? Então eu vejo o jogo com uma cara de mais empate, ou até para o Fortaleza, caso o Flamengo poupe. Se for titular, eu acho que o Flamengo tem mais time. Enfim, tem que ver também como vai ser a questão do Pedro, né? Se ele jogar na terça-feira, se ele vai ter condição de ser titular contra o Fortaleza no dia seguinte. Tem que ver tudo isso, mas eu acho que é um jogo mais equilibrado, Juninho. É isso aí. Também na quarta-feira, Thiago. Olha ali, Thiago. É uma briga, Coritiba e Ceará, só para você estabelecer a sua ideia. Ceará 15º, Coritiba é 16º. Meu amigo, quem perder esse jogo vai ficar enrolado, não vai? Certamente eu vejo o Curitiba como favorito, porque o Ceará é um time muito inconstante, um dos mais inconstantes e irregulares dentro do campeonato. E o Curitiba em casa é forte, né? Fora de casa é um time muito fraco, dentro de casa é forte. Claro que desde a saída do Igor Paixão caiu demais esse rendimento, mas é um time que tem suas qualidades sim ofensivas, principalmente. Então eu vejo o Curitiba com mais vantagem nesse jogo no Couto Pereira, Júnior. Esse é outro jogo super interessante, que Cuiabá, 18º, e o América, eu nem acho o América aqui, viu, Thiago? Ele tá tão lá em cima que eu tenho que procurar. O América em oitavo, um jogo muitíssimo importante pro Cuiabá, porque o América tá num lugar que ele nem imaginava, né, Thiago? O América chega num momento onde ele não espera perder pontos no jogo contra o Cuiabá, que está em 18º mesmo sendo lá na Arena Pantanal, né? O América vem numa sequência de invencibilidade, vem jogando bem, vem sofrendo poucos gols, vem produzindo bastante, mesmo com a saída do Pedrinho, continua num nível bacana. Então o América é favorito, sem dúvida nenhuma, para vencer esse jogo, Juninho. E o Atlético Mineiro na quarta-feira lá no Mineirão, Thiago, deixa eu ver que hora que é isso. 21h45, é o jogo da noite. O Atlético Mineiro precisa ganhar do Palmeiras para acordar. Então o Cuca vai tomar cartão vermelho, passar no RH. Se perder para o Palmeiras, passa no RH, Cuca. O Cuca ainda não conseguiu reencaixar, vou dizer assim, esse time do Atlético, né? Vem tendo problemas, teve a torcida cobrando do Zaratio, enfim, o clima no Atlético é dos piores do momento. O Palmeiras tem que aproveitar, o Palmeiras é favorito mesmo sendo no Mineirão, sim, né? Pela fase que os times vivem. O Palmeiras é um visitante muito indigesto, aquele visitante indesejado, chato de se receber. E já vou emendar falando que isso pode ser um bom jogo para o Inter, né? Porque não, apesar da fase do Atlético, não é um absurdo o Atlético vencer o Palmeiras pelas peças individuais que o Atlético tem, né? Então,
o jogo era no mesmo horário, mas o Inter tem que fazer seu papel. O Inter é favorito contra o Bragantino, teve um bom momento o Inter. É um jogo que, em tese, eu diria que é um jogo para bastante gols, porque o Bragantino é um time que produz muito, mas o Inter é sólido defensivamente. O Bragantino ainda faz uma temporada muito irregular, muito inconstante em todas as competições. O Inter é favorito sim para vencer. E aí, para fechar também na quarta, né, a rodada acaba na quarta nesse horário, Goiás e Botafogo é um jogo onde teríamos a famosa lei do ex com o Pedro Raul, que está suspenso por comemoração também. Aquele amarelo lá. Acho esse tipo de cartão ridículo. É igual ir para a torcida tá lá para torcer para você. Uma coisa é você ir querer ir provocar a torcida adversária lá, subindo a escadinha, mas os caras sobem a escadinha para abraçar a torcida do seu time e tomar cartão. Eu nunca vou entender isso. Mas, enfim, sem o Pedro Raul, o jogo fica muito mais equilibrado. O Botafogo é um visitante melhor do que é como mandante. Tenta manter uma boa fase ali, de não sofrer gols, vencer o último jogo. Eu acho que é um jogo com uma cara de empate sem o Pedro Raul, sim, viu, Juninho? Você contou bem aí. Esse Palmeiras e Atlético Mineiro pode fazer o campeonato ficar diferente, porque se o Atlético Mineiro venceu o Palmeiras, o Inter venceu o Bragantino, encurta lá o primeiro para o segundo lugar. Então, era isso que a gente queria falar. Falamos acelerado, claro, estamos com compromisso de Série B e Série C. Vamos ver a classificação da Série A somente com esse jogo inserido, a vitória do São Paulo, Palmeiras em primeiro, 57, Internacional 49, Fluminense 48, Flamengo 45, Corinthians e Atlético Paranaense 44, Atlético Mineiro continua num lugar que eu não entendo, América 39, Goiás, São Paulo com um jogo a mais, 37, 3 times com 34 lá, a segunda parte da Botafogo, Santos e Bragantino, Fortaleza, Ceará, Coritiba, Avaí, Cuiabá, Atlético Goianiense e Juventude, todos eles brigando contra a linha do rebaixamento. Na Série B, neste fim de semana, nós tivemos quase a rodada completa lá. Nós tivemos durante a semana Grêmio 3-0 no Sport, normal, né, Thiago? É normal, o Grêmio vence, o Grêmio é um time forte, que teve um pouco de inconstância também, por isso do Cruzeiro o Cruzeiro subiu tanto, porque eu não vejo tanta diferença técnica entre os times. Inclusive o Grêmio tem Lucas Leiva, tem Diego Souza, então tecnicamente talvez seja até um pouco superior individualmente falando, mas vence, convence e vai se garantindo também aos poucos ali, cada vez mais forte nesse G4, Juninho. O Guarani com a segunda vitória esta da terça-feira contra o Novo Horizontino mostrou um Guarani saindo do rebaixamento, né, Thiago? Vitória importantíssima. O CSA ainda entra em campo hoje contra Tombense, lá no Rei Pelé, 8 horas. Mas a vitória que é importante porque faz jogar pressionado o time do CSA. Então, a vitória é importantíssima para o Bugre, que consegue. Que a gente, em algum momento, a gente achou que não ia conseguir sair, né? Porque estava lá sem conseguir pontuar, sofrendo muito gol, não produzia ofensivamente. Veio numa crescente na hora certa aqui para o Guarani. Exatamente. Cruzeiro e Vasco, um resultado normal para os times que estão na Série B, né? Mas no ano que vem na Série A, a coisa é complicada para os dois, ou não, Thiago? O Cruzeiro consegue garantir o acesso, né? Que já era questão de tempo há algum tempo já. Muito próximo do título também. O Cruzeiro é um time muito forte. Tem que ver a questão de como vai ser o acesso do Cruzeiro, né? Porque ficou 2 anos ganhando pouco dinheiro, porque a Série B não rende tanto quanto a Série A. Não chegou tão longe assim em Copas do Brasil. Esse ano até foi bem caindo para o Fluminense. Mas, enfim, tem que ver, porque tem uma dívida muito grande, mas tem o Ronaldo, que é um investidor. O Ronaldo já atrai mais investidores. O Cruzeiro voltando para a Série A, todo mundo sabe o tamanho da camisa celeste. Então, tem que ficar... Tem essa dúvida de como vai ser o investimento do Cruzeiro. Eu acho que o mais importante é conseguir manter o Pesolano, que eu acho que fez um excelente trabalho e tem potencial, sim, para fazer o Cruzeiro disputar... pelo menos com dignidade, honrando o peso da camisa da Série A, sim. O Vasco preocupa, a sorte foi o tropeço do Londrina em casa, então, e esse meio de semana tem Vasco e Londrina, então é uma rodada onde a gente pode ter mudança assim. O Vasco precisa se encaixar. O time do Vasco ele é muito desorganizado, essa é a principal crítica do time do Vasco, que para a Série B é um time bom tecnicamente falando, mas é muito, muito desorganizado, Juninho. Exatamente. O Vila Nova, da mesma forma que o Guarani, manteve uma outra vitória e já está andando para fora do rebaixamento, está em 13º. O Vila Nova subiu, hein, Thiago? Subiu muito, quanto o Náutico ali no jogo de baixo não consegue engrenar, teve até uns resultados positivos, mas o Náutico fica numa situação muito, muito complicada, Juninho. A vitória da Ponte contra o Londrina ajudou muito
É essa preocupação que você tem com o Vasco da Gama, né? A Ponte até que surpreende, hein, cara? Foi para que lugar que tá a Ponte? Tá em sétimo com 43, ó, 5 pontos atrás do Vasco. Foi boa a vitória da Ponte. A Ponte também tem direito de sonhar, até porque Vasco e Londrina se enfrentam, caso haja um empate, e a Ponte vence seu jogo na próxima rodada, pode. O problema da Ponte é que, se eu não me engano, a Ponte enfrenta o Cruzeiro, né? Esse é o principal problema, Isso. mas se coloca no direito de sonhar sim, ajuda demais a equipe do Vasco. Resultado péssimo para o Londrina, que poderia vencer, e mesmo caso perdesse para o Vasco na próxima rodada, ia continuar muito próximo ali. O Vasco vencendo agora, certamente vai fazer o Londrina, vai continuar perto, mas o Londrina pode sentir caso perca esse jogo para o Vasco, Juninho. O famoso peru que morre na véspera, né? Perdeu para a Ponte Preta, um jogo que precisava ganhar. O Ituano, um ponto acima da Ponte, 44. Bom campeonato do Ituano, ainda com o interino, viu, Thiago? O Ituano é um time que vira e mexe, faz bons campeonatos, né? Seja em Série C, Série B, Campeonato Paulista. É um time muito tradicional e consegue um bom segundo turno do Ituano, dá para se dizer assim, né? Porque ele ficou muito ali no meio de tabela, agora ele vai subindo e se tem chance matematicamente, tem algumas rodadas ainda, tem direito sim de sonhar também o Ituano, até porque Série B os times têm tropeçado muito ali em cima, né? O caso do Bahia, por exemplo, que tropeça, ainda teve até discussão ali depois saindo do jogo, treinador e torcida. Então eu acho que o Ituano se coloca no direito de sonhar e o Bahia não tropeça num jogo onde não contava com um empate. Seguramente eu estava com os 3 pontos jogando em casa contra o Operário, Juninho. E, se não me engano, fez o empate no final, o Bahia, hein? Se não me engano, depois a gente confere. Você fez uma avaliação muito boa. O Bahia, o Grêmio e o Vasco, eles não conseguem se desenrolar do quinto, do sexto, do sétimo lugar. Nossa senhora, tem muita coisa para acontecer. Anderson Moreira, esse treinador que você citou, é um treinador de acesso, é um cara importante, tem muitos acessos, mas ele tem uns nervex lá que parece não combinar. E o clássico, você já falou do Bahia e Operário, o clássico de Santa Catarina, o Criciúma empurrou a nossa Chape lá para baixo. O Chape está em 15º, Thiago. O Criciúma, como a gente já disse, é muito forte em casa, né? A torcida empurra demais lá no Heriberto Riusi. A Chape é sempre complicado falar, não consigo nunca torcer contra a Chape. Desde antes lá do fatídico acidente, a Chape já era um time muito carismático, que tinha o Brasil inteiro torcendo para si naquela Sul-Americana. Lá a Chape já ganhou a maioria dos brasileiros, né, tirando os rivais direto. E aí depois o acidente fica ainda mais complicado. Uma Chape que começou a se afundar em dívidas também, né? Então é muito complicado falar da Chape, com todo respeito aos outros times que estão ali na briga. Espero que a Chape consiga sair dessa situação, porque tudo aconteceu por um desastre natural, né? Não tão natural assim, né? Por conta de todas as informações que a gente tem do acidente, mas não foi algo que aconteceu especificamente com o time, né? De cair de rendimento, de não sei o quê. Então é sempre complicado e delicado falar da Chape. Mas o Criciúma vence mais uma vez em casa, um time muito, muito chato de jogar em casa. E certamente o Criciúma, caso fique na Série B, a gente deve ter uma Série B muito equilibrada ano que vem, né? Com, vamos dizer assim, entre aspas, 100 gigantes, ou com um só ou outro, né? Porque 20 favoritos. Então, tem muito time, vai ter muito time brigando até o final. Eu acho difícil ter um time arrancando fácil, assim como o Cruzeiro fez. O Criciúma, caso consiga manter uma base e reforçar um pouco, tem tudo para ser um time para brigar para voltar para a elite ano que vem, Juninho. E para fechar, o CSA e Tombense é esse detalhe do CSA poder encostar no Guarani de novo, senão vai ver o Guarani dando uma pequena arrancada, Juninho. Isso, e pode encostar no Guarani e na Chape também, os dois, Guarani e Chape com 35, 8 vitórias. O CSA não passa, mas olha lá a tabela, estamos vendo ali, olha lá, ó, o CSA ali, ó, vai para 35, teria 7 vitórias, não passa nem a Chape nem o Guarani, mas fica encostado neles. Realmente essa briga do rebaixamento é aquilo que nós já sabíamos desde o início do campeonato, né, Thiago? Chega na última rodada, quem chegar melhor vai passar, mas vamos torcer para que o Guarani, porque no ano que vem, com o acesso que nós vamos falar agora, nós teremos muitos clubes paulistas na Série B. Bom, Série B encerrado, a rodada começa nessa quarta-feira, é rodada completa. Deixa eu ver aqui. Ó, quarta-feira você falou bem, Ponte Cruzeiro, Sport Náutico, jogos importantes, o Vasco e Londrina, que você citou muito bem na quinta. Que legal, a rodada que acaba no sábado, então uma rodada cheia do meio para o fim de semana. Bom, agora vamos para a celeja do bolo do dia, né? Agora, olha lá,
É o nosso amigo Thiago Coutinho que vai comentar do time dele. Eu pensei que você ia fazer um programa com a camisa do Botafogo, moço. Ué, não tá com nenhuma aí, usou tudo. Ficou suado, ficou molhado para comemorar. Tomou uma Guaraná ontem, você, Thiago. Os acessos, como você disse, os times paulistas ali, né, nesse grupo B, que estranhamente é chamado de grupo B, a gente já falou disso, conseguem voltar à Série B. O Botafogo volta ali depois de 2 anos. Um grupo onde a gente destacou mais o grupo C, os times mais tradicionais no cenário nacional como um todo, né? A gente tem Figueirense, Vitória, enfim. E aí no grupo B chegou com muito equilíbrio, com todos os times podendo se classificar, né, na última rodada. Mas o começo dos jogos já deu a entender que ia ser complicado, porque o Mirassol faz um gol onde o zagueiro da Aparecidense chuta a bola no jogador da Mirassol, encobre o goleiro, bate no travessão, o goleiro cai, não dá nem tempo de voltar e o Camilo faz o gol. Aí Botafogo, o Salatiel aperta o goleiro, os zagueiros se tropeçam ali, se embaralham para um gol do Thiaguinho, ex-Corinthians, inclusive, que fez uma boa partida ontem. Aí já começa a ficar mais complicado para o Volta Redonda, que já tinha que vencer com saldo, torcer para isso, para aquilo, e aí a Aparecidense acha um gol numa falha do goleiro, na minha opinião, e faz com que o Botafogo tivesse indo para a final naquele momento, enfrentar a equipe do ABC. Depois o Mirassol numa bela jogada ali, muito rápida, porque eu estava acompanhando os dois jogos, um no computador na TV, foi uma falta ali de um impedimento, eu acho, atrás do meio de campo. A hora que eu vi, o Osman já estava rolando a bola e pum, gol do Mirassol. E aí o Botafogo ainda conseguiu o segundo gol ali com o João Diogo, que entrou para arrancar no contra-ataque. O Volta Redonda consegue um belo gol depois. E o acesso ficou nisso. Os dois times poderiam ter se classificado na rodada passada, né? Acabou empatando e nenhum dos dois conseguiu o acesso antecipadamente, mas aí conseguiram o acesso. Eu acho que merecido. O Mirassol foi o melhor time na primeira fase. A reta final teve um pouco de inconstância, enfim. Eu acho que os dois times fizeram por merecer esse acesso. E no outro grupo a gente tem um Paysandu que fez uma segunda fase muito fraca, né? O Vitória que consegue a classificação arrancando um empate ali já na reta final, e o Figueirense acabou ficando nessa segunda fase, porque foi o contrário da Aparecidense. A Aparecidense começou mal e depois até conseguiu uma arrancada dando muita esperança e expectativa, e o Figueirense que começou bem e depois passou os jogos em branco. O ABC já não tinha mais muito para onde correr, né? Já estava ali garantido, então vai fazer uma final contra o Mirassol, onde o Mirassol decide em casa, e talvez por isso, na minha visão, eu vejo o Mirassol como favorito para conseguir o título da Série C. E antes de passar para você, também parabenizar o América, né, que foi campeão na Série D. A gente tem o ABC subindo para B, o América subindo para C, então não vai ter esse clássico no cenário nacional, né? Vai ficar só para o estadual, mas então os times lá de Natal conseguindo acessos importantes e os dois com possibilidade de conseguir título, Juninho. Muito legal. Você fez um comentário muito legal. Realmente, em algum momento dessa última rodada, a última rodada da Série B, da Série C, por isso que nós criticamos as letras, tinha que ser uma diferenciação. O Botafogo, por um período, ficou como o principal time do grupo, podendo até conseguir a classificação, mas o Mirassol realmente venceu a Aparecidense, consagrando esse momento diferente que o Mirassol passa, o time de uma cidade de porte de médio para pequena, né, lá encostado em Rio Preto, mas um trabalho desenvolvido muito bom, com ótimos resultados, 2 acessos seguidos da C para B. O ano que vem nós teremos, provavelmente, se o Guarani se mantiver e o Novo Horizontino também, que estão apertados ainda, nós teremos 6 clubes paulistas na Série B, o que vai Juninho, engrandecer muito. Pois não? Só interrompendo rapidinho, o Mirassol ele vai chegar forte, na minha visão, na Série B, né? Porque ele é um time que tem uma estrutura muito boa, né? Um bom centro de treinamento, certamente vai se reforçar. Não sei se vai montar um time para o Paulista depois um para a Série B, se vai tentar manter. Acredito que vai manter, e na minha opinião, o Mirassol tem tudo para chegar forte. Na minha visão, o Mirassol com esse time já incomodaria muitos times que estão na Série B, porque faz isso às vezes com times que estão na Série A no Campeonato Paulista, né? Então, certamente tem que ficar ligado com o Mirassol. Eu vejo o Botafogo subindo para... ainda depende do elenco que vai montar, mas para se manter ou brigar por meio de tabela, né? Que faz parte também do planejamento, ficar ali se garantir no primeiro ano para depois começar a pensar em brigar lá em cima. E os times que subiram do outro grupo, né? O Vitória é um time mais tradicional, o ABC eu vejo um pouco mais na situação do Botafogo. Então, só um contexto geral desses times do que eu espero para a Série B do ano que vem, Juninho.
E vão engrandecer a Série B, Thiago. Não tenho dúvida nenhuma que a Série B, que nós estávamos comentando em off aqui, a Série B é 20 favorito. Porque todo mundo vai jogar, não tem nenhum grande sinalizado para cair, os grandes estão sinalizados para subirem, aí vai ficar um campeonato de que, meu amigo, cada jogo vai valer vida ou morte, porque não vai ser nada fácil. São 38 jogos, vou lembrando desse detalhe na Série B. Então, assim, muito vai ser difícil, tanto para Mirassol quanto para Botafogo e para todo mundo. O próprio Vitória e o ABC também vão encontrar dificuldade. O Figueirense passou perto mais uma vez, é um dos poucos times no Brasil que teve problema diferente em fora do campo. Teve uma rebelião dos atletas, uma coisa que pouquíssimas vezes acontece, e eu espero que o clube tenha amadurecido com isso e ele, no ano que vem, na Série C, ele consiga andar melhor. Você também destacou, e parabéns pelo destaque, a presença do América e a presença do Pouso Alegre o ano que vem na Série C, a gente quer ver. Porque, rapaz, o Pouso Alegre na Série C do Brasileiro, olha que coisa estranha, né? Time mineiro e tal. O América de Natal estará engrandecendo, sem dúvida nenhuma, a Série C do Campeonato Brasileiro do ano que vem. O que mais nós temos, Vinícius? Era isso? Exatamente isso ou alguma coisa da seleção? Aí a classificação, Mirassol 12 pontos, Botafogo 10, ABC 12, Vitória 9, aí mostrando o equilíbrio, você vê aí, é um ponto de... qualquer coisa diferente que acontecesse nessa última rodada poderia inverter o segundo para o terceiro, no grupo do Botafogo, até do primeiro para o quarto poderia inverter. Então era isso que nós queríamos trazer para... Pois não? O destaque numa final, eu acho que você vê ali o Mirassol e o ABC com 12 pontos, né? Nenhum deles perderam nessa fase, mas você viu, o Mirassol fez 11 gols enquanto o ABC fez apenas 4. Esse é o diferencial. O ABC foi um time sólido, que conseguiu garantir bons resultados, mas o Mirassol é um time que produz mais. Então, por isso, eu vejo o Mirassol, até por decidir em casa e produzir mais, como favorito para essa final e garantir o título, Juninho. Sem dúvida, é que eu ia finalizar. Você antecipou que eu ia finalizar. Rapaz, você vê um time que jogou 6 partidas, fez 4 gols, ele ganhou 3 partidas de 1-0. Nossa senhora, tem gente tocando aqui em casa, mas eu não posso atender. A Cláudia chegou. Então tá bom, gente. Pessoal, era alguma coisa da seleção, Thiago, para finalizar. Seleção em Tunísia amanhã. Quem que é bom na Tunísia? Vai me dizer que você conhece os caras da Tunísia também, meu. Não, o destaque da Tunísia, eu não sei dizer se ele é a camisa 10, mas ele chama Abi Kasri, é um jogador que atuava na França nas últimas temporadas, agora não vou saber dizer se ele ainda está lá, jogava no Saint-Étienne da França. Abi Kasri é um careca, no jogo você vai ver ele com mais facilidade. Mas o Brasil muito favorito, a Gana é um time mais forte que a Tunísia, então o Tite vai usar o sistema que ele usou nas eliminatórias, onde o time está mais acostumado a jogar. O Brasil tem tudo para vencer mais uma vez por um bom saldo. O placar eu vou falar só amanhã, porque senão vai ter muita gente colocando aí nas casas de aposta, Juninho. Essa foi boa. Ô, Vinícius, essa do Thiago foi boa. Quer dizer que você não pode dar palpite, senão os caras vão tirar proveito. Você acerta tudo, meu. Coisa de louco. Grande abraço, Thiago. Parabéns, viu? Tá muito bom, você tá muito forte, tá estudando mesmo. Você fala para mim, eu acredito que você vai estudar para comentar. É muito legal. Ter informações permite muito a gente falar com segurança, que é uma coisa que você faz. E a segurança, ela só existe porque a pessoa se prepara. Ninguém é seguro por... Apesar que uma parte da segurança é intrínseca, de dentro para fora, mas tem uma parte que é de fora para dentro, extrínseca, que a gente estuda. Parabéns. Hoje à noite tem aula, viu, filho? Tá se preparando para a prova? Fica ligado, mano. Valeu, Juninho. Forte abraço. Mais uma vez, muito bacana estar participando. Amanhã tem mais. Amanhã tem seleção brasileira mais uma vez. Vai ser um prazer de novo estar transmitindo o jogo da nossa seleção, da seleção canária. Enfim, muito bacana mais uma vez estar participando. Parabenizar os times que conseguiram o acesso, né? O Cruzeiro na Série B, Botafogo, Mirassol, Botafogo, ABC, Vitória na Série C, aí Pouso Alegre e América. O América se conseguiu campeão. Parabéns para todos esses times aí. A gente volta em breve. Um forte abraço e tchau, tchau. É isso aí, eu quero agradecer mais uma vez a participação do Thiago, a você, meu amigo, que nos acompanha aqui no Juninho Fonseca de Olho no Lance, a melhor análise do jogo. O nosso programa, o conteúdo dos meus palpites, nós estamos fazendo um estudo para fazer um ajuste, para a gente dar sequência do nosso trabalho. Atingimos aí 40, 50 mil inscritos no nosso canal, esta é a nossa ideia. Agradecer ao Vinícius Falquete mais uma vez tudo que ele produziu e convidar você a ficar no nosso canal, que amanhã tem jogo da seleção brasileira, seleção em Tunísia, que o Thiago já trouxe aí o destaque da Tunísia.
e nós vamos ver o último amistoso da seleção, um amistoso que pode sim indicar alguns jogadores que estão lutando por vaga entre os 26 que serão convocados para a Copa do Mundo, 22ª Copa do Mundo, que o Brasil vai buscar o hexacampeonato, a coisa dificílima, mas no meu entendimento acho que o Brasil pode ser indicado como favorito. Um grande abraço a você, tenha uma ótima semana, continue trabalhando. No fim de semana tem hora para voltar, amigo, não perca a hora. O Brasil é cheio de fuso horário, vê direito onde você está, para não perder a hora e ir lá votar, para pingar o seu voto lá, naquele que você escolheu. O que você escolheu é seu. O que você não escolheu não é seu. Um grande abraço, a gente está indo embora, tchau.